Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Nós vamos falar da Arundhati Roy. Ela nasceu em 24 de novembro de 1961 e ela foi a primeira pessoa indiana a vencer o Man Booker Prize pela sua primeira novela, O Deus das Pequenas Coisas, em 1997. Em 2017, ela publicou Ministério da Felicidade Suprema. Mas, nesse meio tempo, ela publicou muitas obras de não ficção, como Kashmir, The Case for Freedom, de 2011, Capitalism, A Ghost Story, de 2014. Eu vou ler um trechinho desse romance, O Deus das Pequenas Coisas, que nós vamos analisar hoje. Esta começou a parecer mais sábia do que era de fato, como um pescador na cidade, com segredos do mar dentro de si. Agora que tinha sido desdevolvido, esta caminhava por toda Yamen e Menem. Alguns dias andava pelas margens do rio, que cheirava a merda e a pesticidas comprados com empréstimos do Banco Mundial. A maioria dos peixes tinha morrido. Os que sobreviveram sofriam de nadadeiras corroídas, cobertos de bolhas. Bom, então aqui a gente já pode ver várias coisas que tem nesse livro maravilhoso que me encantou. Mas antes eu vou pedir que a Luciana se apresente, por favor. Afonso, mais uma vez, boa noite a todos, né, que estão prestigiando o seu canal, esse excelente trabalho que você tem feito, esse vigor juvenil, porque eu falo, gente, o homem está produzindo conteúdo 3, 4 vezes na semana e lendo coisas tão diferentes, né, de religião, filosofia, literatura, claro que tudo conectado, mas olha, parabéns por esse pique, viu? Bom, então, sou Luciana Colucci, né? Sou docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, Minas Gerais, que está uma chuva maravilhosa agora, né? Mas nos deu um pouquinho de insegurança por conta do sinal da internet. Então, eu sou docente do Departamento de Estudos Literários e também ocupo uma posição de direção na Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Estamos em plena extensão, né, Luciana? A gente já esteve aqui juntos, né, com Dorian Gray, foi muito legal. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho desse universo que ela cria, né? Porque, na realidade, ela vai descrever muito a natureza, ela tem toda... Ela te leva para um ambiente, realmente, da Índia, né? Que já é, por si só, já se fala 200 e tantas línguas, né? Já são várias etnias. Eu queria que você contasse, assim, um fiozinho da nossa história, só para a gente entrar nesse universo, por favor. Tá certo. Bom, contar sobre o Deus das Pequenas Coisas, né, o original da God of Small Things, é um pouco complicado, porque ela não segue o fio narrativo linear. É algo até que nós conversamos um pouquinho anteriormente sobre isso. Ela vai seguir um certo movimento da memória. Então, nós temos, né, uma narrativa que vai, que vem, que vai para passado, presente, antecipa alguns ideais do pensamento para o futuro, as inseguranças que o futuro traz, dessas grandes personagens, que daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre elas. Mas antes disso, Afonso, eu gostaria muito de retomar o que você falou há pouco a respeito do universo da Índia. Porque para nós, né, ocidentais, é muito complicado entender uma certa textura da escritura da Arundhati Roy, porque ela traz o universo da Índia, costumes, religiões, né, a forma de pensamento, que isso entra em choque conosco, porque você vai ter, de certa maneira, um embate entre Oriente e Ocidente. Então, eu aprendi muito durante o curso do doutorado, porque esse livro foi objeto do meu doutorado, né, com a minha orientadora, a professora Maria Clara Bonetti Paro, com a minha co-orientadora, né, a Ana Luísa Camarani, que enquanto o meu olhar para esse
romance, ou para essa narrativa poética, como eu prefiro, se continuasse sendo um olhar ocidental, eu não conseguiria entender o efeito de sentido, né, que a escritura da Roy provoca. Então, eu falei, gente, eu tenho que entender, óbvio, claro, né, dar aquele insight na gente, falei, a gente tem que entender a Índia. E aí foi um movimento muito interessante, porque eu passei a boa parte do tempo do doutorado estudando no consulado indiano em São Paulo. Então, eu fazia visitas praticamente quinzenais, né, até para observar aquela atmosfera. Então, eu ficava lá na biblioteca, olhando os indianos, né, com a roupa deles, os costumes, tentava, né, ouvir a cadência da língua, como eles falavam inglês também, com esse sotaque indiano. Então, isso foi, assim, extremamente importante. Sem isso, eu não teria compreendido esse universo sensível, essa natureza que você comenta, né, que está presente no romance, é extremamente relevante, porque é na natureza que nós vamos ter os momentos de mais beleza, no sentido assim, transcendental, né? Transcendental, onde as melhores coisas, as verdadeiras coisas que no texto é entendido como pequenas coisas, de fato acontecem e tem a grande importância. Então, de maneira geral, o resumo da obra, então, O Deus das Pequenas Coisas, vai falar sobre 4 personagens, né, que eu posso dizer são as principais, que é a Mu, a protagonista, é uma mulher, né, até a gente tem esse efeito de estranhamento dos nomes, né, porque são muito diferentes, né, da nossa tradição. Aí ela tem 2 filhos, né, o menino Esta e a menina Rahel, inclusive você leu um dos mais duros do livro, né, que é a respeito do Esta, né, quando ele se perde de tudo e entra num silêncio, uma prisão interior da qual ele não sai. E temos o Veluta, que é, então, um Dalit, né, traduzindo o termo Dalit, seria o oprimido, né, o oprimido da história, a história com H maiúsculo e H minúsculo. Então, nós temos o romance em torno dessas personagens principais, claro que aí há muitas outras, né, há uma pluralidade de personagens, a gente meio que tem que fazer uma listinha para você entender como é que essa narrativa vai se articulando nesse movimento de vai e vem. Então, vai contar a trajetória dessas quatro personagens, né, do momento da vida anterior, quando tudo está bem, quando essas personagens aprendem, né, que tudo é para sempre e que tudo vai bem com Coca-Cola, até o momento que nós temos um corte na narrativa, que é a morte da Sophie Moll, uma criança inglesa. Aí você já tem um contraste, né, entre Índia e Inglaterra, situação de colonizado e colonizador. Então, a partir daí, a narrativa ela vira de ponta cabeça. E as crianças aprendem que, às vezes, as coisas vão muito mal com Coca-Cola. E aí também não quero dar... Quer falar alguma coisa? Na realidade, então, são 2 irmãos, né, que são gêmeos bifitelinos, não é isso? Bifitelinos. Então, o Esta e a Rahel. Rahel, isso. E aí eles têm essa ligação umbilical, vamos dizer assim, né? Uhum. Forte. Bom, na verdade, o livro começa com eles já adultos, não é isso, Luciana? Eles são... mostra o movimento da irmã, né, voltando depois de 20, se não me falha a memória, são 23 anos, ela está nos Estados Unidos, ela volta para a Índia, né, mas o momento que o romance, ele começa, é no velório da Sophie Moll, né, e aí é uma fala poética linda, porque a priminha, né, inglesa está no caixão, e a Rahel, que é muito observadora, né, traz toda essa questão mística dentro dela, essa coisa transcendental da observação, da problematização pelo olhar infantil. Ela repara que lá no altar, as velas grandes estavam tortas e as pequenas não.
né? Aí você, nossa, é de emocionar. Assim, no primeiro momento, a gente, enquanto leitor, talvez não preste atenção nessa informação. Só que o tempo todo, depois, a questão dessa imagem, desse símbolo da vela, a gente vai entender que o mundo das grandes coisas, né, o mundo dos adultos, esse é o mundo torto. Né, que o mundo pequeno, ele nunca está torto, porque ele é um mundo coerente, é um mundo sensível, é um mundo que está a parte dessas grandes questões que o livro traz também, as questões religiosas, as questões políticas, as questões econômicas. Então, tem muito truques, sabe, na narrativa. Então, você tem que ler muitas vezes para depois ir juntando esse enorme quebra-cabeça. E ela foi muito boa na articulação do texto, muito boa mesmo. Tem até uma frase que eu achei muito interessante, que é assim, como as grandes histórias são aquelas que não têm segredos, ou seja, você já sabe, né? Mas você quer ouvir mesmo assim, né? Exatamente. Essa é uma passagem lindíssima, você também foi pensar assim, né, a dedo. Ela vai dizer, né, que nas grandes histórias você sabe quem encontra o amor, né, quem não, quem morre, quem vive. E ela fala, e mesmo que você já saiba tudo que vai acontecer, você quer ouvir essas histórias novamente, né? Esse é o segredo e a magia dessas histórias. É lindíssimo, porque a partir desse momento a história começa a ser recontada, né? É fantástico. Bom, falando nesse universo todo, você na sua tese vai falar um pouquinho do Mahabharata, que a gente já teve até aqui um programa sobre ele, que é algo que realmente, depois que eu lendo o romance, você percebe quanto tem a ver, né? Então, eu queria que você comentasse o que essa tradição mais antiga da Índia também tem a ver com, apesar de ser um livro atualíssimo, né, de 1997. Tá, o Deus das Pequenas Coisas, né, escrito em 1997, traduzido para praticamente mais de 40 línguas, publicado no Brasil em 1998, né, inclusive em 97, como você ressaltou na sua fala inicial, a Arundhati Roy, ela ganha o Booker Prize, né, e isso foi porque... 1947, né, que marca o ano de independência da Índia, para 1997, você tem aí 50 anos. Aí vem os críticos falando que ela só ganhou porque era para homenagear os 50 anos de independência da Índia, enfim, deu aquele rebuliço no mundo da crítica, né, da qual, particularmente, claro, eu não concordo com eles, porque para mim o Deus das Pequenas Coisas é uma narrativa poética extremamente significativa, né? Ela tem todo um rigor estético, que aí a gente fala um pouquinho daqui a pouco. Mas qual é a questão, então, da presença do Mahabharata, né? Faz parte, primeiro, de você olhar a obra a partir do entendimento do que é a Índia. Então, tem um estudioso, o Carrier, que ele vai dizer que o Mahabharata é o grande cimento da Índia, é ele que une todas as línguas, todos os dialetos, todas as religiões, que a Índia, como diz o Otávio Paz, é um museu etnográfico, né? A Índia é algo muito, muito complexo de ser entendido, porque você tem 14 línguas oficiais e mais de 800 dialetos. E cada dialeto, cada língua tem as suas particularidades. Então, você imagina unir tudo isso. Mas qual que é o interessante do Mahabharata, né? Você tem aí uma questão de uma narrativa épica, né, que vai contar a disputa de dois clãs, e daí vem a parte que... Quando que ele foi escrito? Meu Deus, você vai perguntar a data. Espera aí. São milhares de anos. Vixe, a Índia tem mais de 4.000 anos, né? Aí eu vou olhar aqui as minhas colinhas para ver se eu consigo... deixa eu ver. Eu tô até aqui... Olha, século 8 ou 9 antes de Cristo. Sim. É muito antigo, né? Daí, o que mais surpreende, e a gente vê essa conexão do Mahabharata refletindo a escritura da Arundhati Roy,
é a questão de você trabalhar a questão dos mitos, a questão de uma linguagem poética, né, e você contar a história trabalhando naquele viés do objetivo, né, e do subjetivo. Você tem uma grande história narrada a partir também dos conflitos desses dois clãs que duelam ali no fio central do Mahabharata. Então, é esse o impacto, é você articular uma história antiga, né, da literatura indiana e verificar como que ela vai se enquadrar nos moldes até de um romance contemporâneo. Então, como que se dá esse espelhamento, né? E tem também a história de dois irmãos, não é? O Mahabharata. Isso, é a disputa de dois clãs, exatamente. E assim, foi muito desafiador ler, né? Você ler em versos, você procurar todas aquelas referências. E para mim foi tão difícil quanto foi difícil entender o Bhagavad Gita também. O que foi é um suador, né? Foi algo assim. E fica visível mesmo na escrita, porque se a gente fosse ver só a trama, daria uma página, digamos, né? E ela escreve mais de 300 páginas, justamente com esse efeito, né? De ir e voltar e tal. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa literatura indo-inglesa. Eu vou ler um trechinho aqui do Le Monde Diplomatique, que eles vão falar o seguinte: pode-se dizer que o inglês é uma língua estrangeira para os indianos? Para Salman Rushdie e seus colegas, que por volta dos anos 80 vão tomar de assalto a passiva cena anglófona indiana, a resposta é evidentemente negativa. Eu queria que você falasse dessa presença do inglês e o que a gente tinha antes. Aí é muito complicado, porque, aliás, eu acho nessa narrativa poética, nesse texto da Roy, tudo muito assim complicado, porque foi muito difícil, Afonso, eu conseguir articular todos esses pensamentos, mais uma vez refletindo os costumes da Índia, né? Porque o que é normal para eles não é normal para a gente. Por exemplo, a Arundhati Roy, ela deixa muito claro que é normal, por exemplo, morar na rua. Né? Se você vai à Índia e vê o povo morando na rua, você fala, gente, mas né, que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente sempre vai associar isso com pobreza, né, com desigualdade social, mas lá assim, é meio que comum. Inclusive, ela mesma conta que ela saiu de casa, foi vender bolo e morou num terreno baldio. Né? Então, daí, a gente vai mexer com coisas complicadas que têm a ver com hibridismo cultural, a questão pós-colonial, a questão colonial entre a Índia e a Inglaterra, né? Como se dá esse processo todo, essa questão da língua inglesa, e é tudo muito delicado, porque quando você entra no território de colonizador e colonizado, as histórias são muito tristes, né? E interessante que aí no outro texto que a Roy tem, que é considerado não ficção, né, que se chama The Cost of Living, ela deixa muito claro sobre o impacto, né, de uma nação, por exemplo, americana branca, de uma nação francesa branca e de uma Alemanha liderada por Hitler. Como que dá esse impacto, né, cultural, híbrido de língua, num país, por exemplo, tão complexo quanto a Índia. Então, aí, o que a gente vai ter? Em 1800, acho que 1856, se não me falha a memória, nós temos uma espécie de primeiro-ministro, né, o Thomas Babington, que vai, então, para a Índia trabalhar nessa articulação do colonizador para o colonizado. E nos estudos dele, existe um texto chamado Minutas sobre Educação, e que ele faz ele explicita, assim, um pensamento muito difícil. Ele vai dizer, né, que só uma prateleira da literatura inglesa e da cultura inglesa equivale a toda a tradição milenar da Índia. Ele diz que a Índia, assim, não tem absolutamente nada, então que eles precisam estar lá
para colonizar, para espantar assim, a falta de cultura, essa coisa toda. E isso foi assim, um entrave muito, muito grande. Isso que Então, ano foi mesmo? por volta de 1856, ou 1865, porque assim, eu com as datas, nossa, eu sou terrível. Então, quando ele já coloca isso, fica algo assim já muito claro, infelizmente, como que se dá essa questão do poder do colonizador, né? E aí, se você estudar, a gente começar a ler, por exemplo, Baba, Franz Fanon, vai dizer muito bem que essa colonização se dá pela questão de apagamento da cultura do outro. Então, nada melhor que você impor a sua cultura, você impor a sua língua. E isso, por exemplo, no Deus das Pequenas Coisas, o tempo todo é criticado. Porque aí nós temos uma personagem, que é a Baby Kochama, que ela fica forçando as crianças a falar inglês o tempo todo e se comportar como ingleses. Né? Então, apagando aí toda a herança deles. E é interessante porque as crianças falam inglês, mas, claro, na cadência, eu acho, deixa eu ver se eu me lembro, a língua que eles falam é Malayalam, né, com a cadência indiana. E a Baby Kochama fica lá, né, corrigindo o tempo todo, que tem que ser fluente, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí há um trecho que a Rael, ela fala, eu estou me afeiçoando à língua inglesa, porque ela aprende, ela ouve, né, a mãe falar cuff link, e aí a mãe vai explicar que é a abotoadora, porque você tem cuff, né, plus, mais link. Ela falou, nossa, olha que interessante esse jogo. Ela falou assim, eu estou me afeiçoando à língua inglesa. Agora, algo muito interessante também nisso tudo, que o inglês proporciona essa união da Índia, como aí é complicado que a gente vai entrar num outro debate, que é a questão de uma nação. Então, de certa maneira, você tem uma aproximação entre essas diferentes nações, línguas, dialetos que convivem. Mas, claro, Arundhati Roy se coloca contra, né? E aí eu concordo plenamente com ela, tanto que no romance nós temos uma série de vocábulos, de léxicos, né, do Malayalam e de outras línguas que a gente não compreende. Porque na versão em inglês não tem glossário, que é justamente para deixar o leitor falar, o que está acontecendo aqui? Mas na tradução para o português colocaram o glossário para a gente ficar lá procurando as palavras, né? Então, porque assim, pois não. Porque nós temos aquela época do Kipling, né, que aí se chama Anglo inglês, é isso? Isso. Porque é uma época, Tá. Então, depois nós temos os regionalismos, é isso? O que vai acontecer? Me empolguei para falar do inglês e esqueci de voltar à sua pergunta. Então, até 1947, você tem o que é a literatura anglo-indiana, né? Você tem essa questão toda da presença do colonizador, os escritores, né, já escrevendo, vamos pensar assim, no gênero romance, né? Não exatamente mais só na tradição da literatura indiana, mas criando esse amálgama entre a tradição indiana e essa herança que vem do Ocidente, né? Porque quando os colonizadores vão para a Índia, eles trazem também os romances. E aí eu preciso fazer um parênteses, que foi muito boa essa sua colocação, porque o que vai acontecer? Os representantes do governo inglês, que estavam, por exemplo, organizando os papéis na Índia, assim, cobrando impostos, cadastrando as propriedades, eles não entendiam os escritos indianos, porque eles não tinham uma sequência temporal, como a nossa cabeça ocidental, ela é temporal, ela é objetiva e ela é histórica, né? É começo, meio e fim. Depois, qualquer coisa dá problema na nossa cabeça. E mesmo para registrar esses documentos oficiais, tinha essa tônica indiana de registrar de uma outra maneira. E daí
representantes do governo inglês, eles entraram mais uma vez em choque, porque eles forçaram os indianos a raciocinar nos moldes ocidentais, começo, meio e fim. Então, é assim que você vai amalgamando essas duas tradições. Mas, então, no anglo-indiano, você vai até mais ou menos 1947, né, que é o ano de independência da Índia, como eu disse anteriormente, que você já tem textos literários escritos em língua inglesa, né? E a Índia aparece de uma maneira sem estar na posição de entrar em conflito com o colonizador e, acima de tudo, numa postura de denúncia, que é o que nós temos em Deus das Pequenas Coisas. A partir de 47, que vem esses outros escritores, e aí o primeiro grande representante é esse que você já citou, né? Eu falei, você pensou as coisas, a sua resenha foi, assim, excelente. É Salman Rushdie, né? Quando ele publica Filhos da Meia-Noite, aí que você tem... como é que eu posso dizer? Você tem essa grande cisão da literatura anglo-indiana para a literatura indo-inglesa, que são textos literários, né, escritos em língua inglesa, já nesse movimento de denúncia, né, das questões coloniais. Aí nós temos, então, um pós-colonialismo. Nessa situação, a grande representante para mim é Arundhati Roy, e toda essa geração é conhecida não só como indo-inglesa, mas tem um nome muito mais poético, um nome muito mais bonito, que é Filhos da Meia-Noite, né? Que nascem para esse movimento de impacto, de denúncia, de reflexão, né? De um novo processo de colonialismo, de exploração, de apagamento do outro, de manutenção das diferenças raciais, das diferenças sociais, movimentos de exploração assim, cultural em todos os sentidos. Então, são textos de denúncia mesmo, né? Então, vamos falar um pouquinho da autora, né? Porque Arundhati Roy, na verdade, ela é uma referência, é uma das pessoas que eu vou buscar quando eu quero saber o que é o mundo, né? E como, onde estamos, né? Ela tem falado muito, né? Até mesmo sobre a pandemia e tal. Sempre muito bom, né? Ouvir o que ela tem a dizer. Vamos falar um pouquinho, então, dessa autora. Como que ela chegou a escrever esse livro e o que ela fez depois, por favor? Tá. Bom, a Arundhati Roy, ela nasce em 1961. Eu até brinco com os meus alunos que ela é praticamente a única escritora viva que a gente analisa, né? Porque na historiografia da literatura inglesa que nos é possível fazer no curso de letras aqui da UFTM, eu chego no século XXI praticamente, né, passando antes por Shakespeare, né, por Chaucer, Byron, todo mundo já mortinho, né? Aí quando eu venho com a Arundhati Roy, os alunos ficam muito encantados, porque, né, a mesma coisa, eles vão buscar vídeos, né, eles querem ouvi-la falando, e ela, sem sombra de dúvidas, né, é uma grande referência, né, ela é muito crítica, né, do mundo moderno, do mundo... desse mundo contemporâneo, uma crítica que briga, para mim, da maneira como eu o compreendo, de maneira muito lúcida, a respeito de grandes questões, como o clima, como a questão da natureza, das desigualdades, né, a questão da bomba atômica, por exemplo, né, que ela tem uma crítica assim, extremamente feroz. Que o governo da Índia lançou, né? Exatamente, inclusive nesse livro dela, The Cost of Living, um dos ensaios, que é The End of Imagination, né, é justamente sobre isso, né, da capacidade de o homem inventar algo tão mortal que a qualquer momento a humanidade vai desaparecer. E é um ensaio muito duro também, Afonso, porque coloca muito em xeque a posição de Deus, né, como que tudo isso é permitido acontecer e até que momento, né, o homem está desafiando
essa questão do poder divino, né? Então, ela coloca, assim, de uma maneira muito inteligente todas essas questões. Bom, então, ela nasce no estado de Kerala, né? Ela tem formação em arquitetura, e daí foi uma surpresa, mas uma surpresa muito boa, porque eu falei, então por isso que ela tem, talvez, essa visão do texto literário enquanto forma, né? Enquanto você burilar a linguagem, você trabalhar as pegadinhas que ela vai deixando no texto, que aí você lê o primeiro capítulo, você precisa ir para o segundo, depois lá no 11º que vem a resposta, aí para entender o que aconteceu no 11º, você tem que voltar no primeiro capítulo novamente, mas você tem um fio narrativo que é muito coerente, então você não se perde, só precisa ser um leitor atento. Então, ela escreve esse romance, né, que é considerado ficção, e aí é algo muito interessante, e que a gente está mudando e vivenciando agora no mundo contemporâneo das letras, né? Na Índia, não é marcada essa separação entre ficção e história. Para eles, tudo é objeto da vida. Então, olha, isso aqui é ficcional, isso, né, é o mundo da verossimilhança, mas é ficcional. Eles não reconhecem isso, é tudo embolada coisa. Aqui não, né, a gente parte do texto ficcional. E aí ela vai dizer que durante a escritura da obra, então, né, O Deus das Pequenas Coisas, quando a mãe dela lia, mas isso aqui aconteceu com você. Né? Isso aqui faz parte da sua vida. Ela, né, tá. Então, tem essa parte das memórias, né? E como eu disse, é um trabalho muito forte. Eu falo assim que ninguém sai inteiro, né? Depois da leitura dessa obra, é de cortar o coração, a alma, rasgar o peito, né? Eu falei, gente, depois dessa leitura eu não me recupero nunca mais, porque assim, é um soco no estômago mesmo. Uma narrativa muito dura, mas que tem essa questão, Afonso, da denúncia e de falar de uma maneira muito clara, né, mas pelo viés literário, das agruras do mundo. Né, de como esses grandes deuses, né, capitalismo, catolicismo, o hinduísmo, ela critica também o marxismo, né, como todos esses grandes ismos destroem tudo. Aonde eles chegam, eles destroem tudo. Né, e transforma, e nos transforma, assim, em perdidos meio no labirinto do Minotauro, né, e ninguém vai jogar um fiozinho mágico que a gente vai achar a saída. Assim, é uma desgraceira, né, algo que você fala, meu Deus, como é que eu saio, como é que eu vou sair disso aqui? Mas aí vem a parte belíssima dessa contranarrativa, que é a poesia da vida, né, a poesia dos instantes consagrados, que eu prefiro lembrar mais dessa parte. Então, assim, mais ou menos isso. Sim, inclusive o livro acaba com essa poesia, né? Ele acaba com um momento de beleza, né? Bom, vou ler mais um trechinho aqui só para vocês sentirem. Nada importava muito, quase nada importava. E quanto menos importava, menos importava. Nada era suficientemente importante, porque coisas piores tinham acontecido. No país de onde ela vinha, e que estava eternamente entre o terror da guerra e o horror da paz, coisas piores estavam sempre acontecendo. Então, é uma narrativa realmente, né, muito forte, e aí a gente já tocou de leve em alguns temas, né, mas vamos falar um pouquinho mais desses personagens. Nós temos a Amu, uma mulher, né, que ela não aparece assim como uma mulher derrotada, mas ela é uma vítima também desse sistema, né, a Babi Pochama, que seria a tia, né, também uma personagem vilanesca, mas que tem várias facetas, e o Veluta, onde aparece essa questão das castas. E temos também uma cena de abuso, né? Vamos falar um pouquinho, então, aprofundar nessas pessoas, olha só. Né? Então, sei lá, dessas pessoas ficcionais, vamos dizer assim. Bom, a Mu é a grande protagonista, né?
é uma figura lutadora, né? É uma mulher que luta para a sua existência na narrativa, né? Para ficar com os filhos, sai de um casamento abusivo, né? Em todos os sentidos, e se vê sozinha, né, para criar 2 filhos, numa cultura que a mulher divorciada é vista como um incômodo, né? Porque quando ela se casa, ela nem comunica à família, porque tudo que ela queria era sair de casa, da opressão de casa, de ver a violência doméstica. Então, ela diz que ela escorrega para o casamento e só manda uma carta comunicando o fato. Mas aí, então, ela tem as 2 crianças, né, os gêmeos bivitelinos, mas o que vai acontecer? O marido é abusivo, né? Ele bebe demais, ele bate muito nela, e daí, por conta do álcool, né, ele é ameaçado de ser despedido. E daí, né, para quem ele trabalha, fala, olha, mas a gente aqui pode resolver tudo em casa. Então, esse patrão, ele pede para dormir com a Mu, né? Então, o marido vai até ele e fala, olha, eu não vou perder o emprego, mas aí você tem que fazer assim, assim. Isso dá realmente uma revolta muito grande nela, e aí foi o basta, né? Ela pega as crianças e volta para a cidade de Aemenem, para morar, então, na casa, né, que era a casa dos pais. E aí também é um problema, porque a mulher divorciada não tem mais lugar na sociedade indiana. Então, ela na casa, com a Baby Kochama, a tia, né, Baby Kochama, com a cozinheira Koshu, acho que é Koshu Maria, e com o irmão dela, Chaco, é uma relação de inferno, porque o tempo todo eles estão tratando a criança e a mãe como indigentes mesmo. Olha, vocês estão aqui de favor, você não tem direito a absolutamente nada. E tem a questão também que quando a mulher indiana sai de casa e se casa, ela não tem mais direito à herança. Né? E o irmão, ele é muito cruel, né? Ele diz, olha, tudo que é seu é meu, tudo que é meu, e tudo que é seu é meu também. Eu queria lembrar a situação no original, mas eu acho que eu não vou conseguir. Acho que ele fala, what is mine, what is yours is also mine. E ele coloca isso, assim, no momento de fúria, né? Então, ele fala, my pineapple, my factory, e assim, essa repetição do pronome, né? My, aí tem toda uma cadência poética. Então, esse momento dela, de volta ao lar com as crianças, é de muito sofrimento. Então, ela passa essa humilhação, e toda vez que isso, né, para ela fica insuportável, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela trajetória tão vilipendiada, né, pelas armadilhas da vida, ela pega o rádio dela, em forma de tangerina, e vai para o Rio ouvir as músicas dela. E lá ela fica o dia todo, numa posição e num olhar temerário, e aí ninguém da casa mexe com ela, porque eles dizem que é o momento que ela tá muito perigosa. E assim ela fica por lá para tentar achar algum conforto, né, naquele silêncio, naquele pensamento, em observar o rio, em ouvir as músicas, a aproximação da natureza. E assim, num desses momentos da narrativa, ela encontra o Veluta, é um serviçal da casa, eles chamam, né, é um Dalit, um Paravan, é o oprimido. E a questão do Dalit, do Paravan na sociedade indiana é uma questão muito complexa, porque ele é praticamente excluído, né? A Índia tem um sistema de castas que é muito injusto e muito duro. Se você está na casta A, que é a melhor de toda, onde estão os brahmanes, né, é o intelecto, né, é assim, a melhor ponta
da pirâmide, você não pode se misturar com a casta abaixo, né? Essas castas, elas não são intercambiáveis. Então, se você nasce um Brahmane, você vai morrer um Brahmane. Se você nasce Isso, na casta... não, Pois não. mesmo que elas tenham sido abolidas, né, em 50, Sim. acho que foi, né? Então, na Constituição de 1950, as castas, o sistema de casta foi abolido, mas assim, fizeram lá na Constituição, mas isso não é seguido, Afonso. Porque agora eu não me lembro exatamente, mas até quando muito na época do doutorado eu estava estudando sobre isso, a cada 2 horas uma casa de um Dalit era queimada. Né? Eles são agredidos, eles são espancados na rua, porque é um sistema milenar. Né? Então, você vem com a Constituição, eles não entendem isso, porque você tem essa estrutura. Né? Você tem o topo da pirâmide, que é dos deuses, agora eu não vou me lembrar quem que era o deus, mas o topo é o Brahmane, né? E as castas mais baixas são os Shudras, que vêm do pé, que onde você tem essa conexão com a terra, com a sujeira, né? Com essas mazelas todas. São os limpadores, né? São Isso. que removem E aí animais mortos. E aí também, dentro dessas castas, ainda você tem as divisões, né? Então, você tem, dentro dessas castas, quem vai... a parte das lavadeiras, agora eu já não lembro mais os termos acho que foi em Malayalam que ela escreveu. Você tem a casta, por exemplo, que vai limpar, que vai ter contato com sangue, né? Por exemplo, no caso de uma mulher parir, né, da parir, né, então gente que é de Uberaba lá, a gente pensa só no gado zebu, né, uma coisa parir, quando a mulher vai dar a luz, a manipulação dos lençóis sujos com sangue, com fluidos do corpo, são considerados impuros, então só aquela determinada casta pode mexer com aquilo. Aí na casta, você tem a casta dos lixeiros, a casta dos limpadores de fossa, né? A casta que leva o corpo esqueci o nome do rio agora. Ganges. Isso, pro Ganges. E é um negócio tão doido que o rio ali é meio complexo também de entender, porque o corpo é jogado. Aí a camada pobre da sociedade vai mexer já no corpo putrefato, procurando anéis, dente de ouro. Então, assim, é bem complicado, mas o veludo, então, faz parte de uma dessas castas, então eles não podem ter comunicação. Inclusive, toda vez que o veluta vai conversar com a Baby Kochama, que é a representante mor, né, do branco, quer dizer, claro que ela é indiana, mas ela se assume, né, enquanto branca, protestante, né, defensora do colonizador. Então, toda vez que o veluta, por exemplo, vai conversar com ela, ele tem que pôr a mão na boca, né, para o ar impuro dele não chegar nela. E aí vem uma das grandes problemáticas, né? Que ele e a Mu se envolvem amorosamente, né? E a partir daí a narrativa vira um twist, e aí o sofrimento que já era imenso, esse quarteto, né, da Mu, do Veluta e das crianças, eles passam por uma trajetória, assim, terrível mesmo, né, de violência física, de violência emocional, de violência sexual, né, então é muito duro, aí até que eles são separados, né, e ficam à deriva, né, eles perdem Perdem, sim, se separam os gêmeos, né? Isso. Eu achei muito interessante esse personagem da Babi Kochama, porque apesar dela criar intrigas, né, dela armar para cima do Veluta e tal, mas ela tem um lado trágico também, né? Ela também, de certa forma, representa essa situação feminina, né? Ela é muito oprimida também, né? E assim, no meu entendimento, essa violência que ela também sofreu toda, ela não conseguiu digerir, então ela torna
aquele arquétipo da mulher velha, né, da mulher amarga, que impinge, né, imprime também um sofrimento muito grande a todos que estão à volta, né? Ela era apaixonada pelo padre Mulligan, acho que era o padre irlandês, também, se não me falha a memória, e ela faz de tudo para ficar com esse padre, né? E não dá nada certo, claro, né? Ele não quer, tem o voto dele lá do ministério, e diz que ela era ótima botânica, né? Ela plantava um jardim maravilhoso, e que depois que a vida dela também ficou toda torta, né? Ela arrancou tudo e plantou um jardim feroz e amargo. Então, o jardim fica esse espelhamento dela. E ela era muito ruim ao ponto de esconder os pãezinhos doces, né, para não ter que dividir com absolutamente ninguém, né? E o ápice da modernidade, ela que segurava o controle remoto da TV a cabo, né? É muito imagético, né? Ela descreve muito, com muitos detalhes, né? Bom, eu queria que você falasse por que você preferiu essa expressão narrativa poética e não simplesmente romance. Tá. Essa questão toda, né, de teoria da literatura, você trabalhar com os gêneros, né? Se você pensar na forma como o Deus das Pequenas Coisas essa forma de articulação da narrativa, você vai observar que todo movimento, ele parte de uma linguagem, vamos pensar, objetiva, né, histórica, cronológica, para entrar no universo mítico. Porque todas essas personagens, elas estão à procura do próprio reflexo, né? É uma busca narcísica. E para você trabalhar com esse empreendimento mítico, a linguagem vai se articulando de uma maneira que você vai recorrer a esses procedimentos da poesia. Então, o que acontece? Você não tem que, entre aspas, somente a prosa do romance, né? Mas você tem uma narrativa do romance que está mesclada ao universo da poesia. Mas não só fazendo uso da poesia, né? É toda uma estrutura. O que é essa estrutura? O tempo, o espaço, o narrador, as personagens, eles fazem um movimento que a gente chama de contranarrativa, ou seja, sai da primeira narrativa, que é essa narrativa da crítica pós-colonial, né, dessas denúncias, dessas agressões, dessa violência, e entra para um mundo de consagração do instante, para um mundo de interiorização das questões profundas do ser, e aí esse movimento todo vai fazer, então, esse deslocamento de um romance para uma narrativa poética. Então, são dois universos juntos, né, mas que você consegue ler de maneira separada também, se for o caso. Muito lindo. E para o pessoal ter mais uma noção, assim, eu vou ler de um momento onde a Amu e o Veluta vão ficar juntos. Eles estão na beira do rio de noite, né? Isso. Ele sai de dentro do rio e fala para ela: Amukuti, o que foi? Ela foi até ele e encostou todo o corpo contra o dele. Ele ficou parado. Não a tocou, estava tremendo, em parte de frio, em parte de terror, em parte de doloroso desejo. Apesar do medo, seu corpo estava preparado para engolir a isca. Ele a queria, com urgência. Molhado, ele a molhou. Ela pôs os braços em torno dele. Ele tentou ser racional. O que pode acontecer de pior? Posso perder tudo. Meu emprego, minha família, meu ganha-pão, tudo. Ela podia ouvir o coração dele batendo forte. Ficou abraçada nele até que se acalmasse, um pouco. Então, realmente, né, tem essa questão de repetição de palavras, se escreve palavras de trás para frente, né? Tem vários jogos. Exatamente. Né? Como eu posso colocar? Você sai de uma condição, entre aspas, prosaica, né, de uma narrativa linear, para entrar nesse trabalho muito delicado com a linguagem, né, em que a palavra
ela tem a questão do seu peso histórico, mas ela transcende. Ela vai para um outro universo. Por isso, assim, que é um livro de difícil entendimento, né? Se o leitor realmente não se propuser a esse desafio. Eu até queria aproveitar para ler um trecho, né, um excerto que... Deixa eu ver... que tem mais essa questão da presença da poesia, inclusive na forma. Porque é um livro que vai trabalhar com músicas, então você tem música, né, você tem poemas, vai transcrever trechos da Noviça Rebelde, da música, então você vai lidando com vários gêneros simultaneamente. Na tradução para o português, está na página 207, vai dizer o seguinte: um velho pé de barco cinzento, com barco flores e barco frutas, e por baixo um pedaço de grama seca em forma de barco. Um barco mundo rápido, passageiro, escuro e seco e fresco, sem teto agora, e cego. Brancos cupins a caminho do trabalho, brancas joaninhas a caminho de casa, brancos besouros fugindo da luz, brancos gafanhotos com violinos de madeira branca, branca música triste, uma branca vespa morta, uma branca pele de cobra ressecada, preservada no escuro, desfez-se no sol. Mas serviria aquele pequeno valom? Seria velho demais? Morto demais? Dois gêmeos bivitelinos olharam do outro lado do rio, o Menecal. Verde cinzento, com peixes lá dentro. O céu, as árvores lá dentro. E de noite, uma lua amarela, também partida lá dentro. Então tem essa literação, né? Algo da poesia. Sim, exato, né? Ela vai trabalhar com esse jogo, né, com essa questão da repetição. Então, nesse trecho, você trabalha com anáfora, com sinestesia, com personificação. Então, você vê, são todos procedimentos da poesia, né, que estão engendrados na prosa. Então, você tem essa transmutação, né, de romance para uma narrativa poética, né? Até porque ele é muito visto pelo ponto de vista das crianças mesmo, né? Sim. Então nós temos até uma cena de abuso infantil onde, na verdade, se mistura ali, né, uma impressão, alguma coisa da cultura pop, porque ele está tomando refrigerante, sim, né? Então é sempre pelo olhar infantil também que ela vai mostrar. Exato, é muito triste, porque ele tá, o Esta, né, ele tá tomando, como é que era? Orange drink e lemon drink, alguma coisa assim, e ele faz essa associação, né? E tem esse jogo todo com a língua inglesa também, né? Que é muito interessante mesmo. Esse ritmo, né? Esse ritmo. Bom, já que nós estamos aqui, né, na Índia, queria que você falasse um pouquinho de algum outro autor que te encantou nessa pesquisa, que você disse, nossa, pena que o Brasil não conhece. Temos um universo bem vasto aí, né? Muito vasto. Assim, o que me causou primeiro esse impacto muito grande, né, que me deixou sem palavras, foi realmente a leitura de Filhos da Meia-Noite, né, que é esse corte, né, da tradição anglo-indiana para a indo-inglesa, né, os filhos de Filhos da Meia-Noite. Assim, no sentido do Rushdie, né? Do Salman Rushdie, de nos colocar no sentido como sujeitos da história, né? Que nós estamos no movimento que, de uma maneira ou de outra, essa condição atávico de um sujeito histórico, a gente não se livra disso, né? Ainda mais no caso da Índia, porque a personagem principal de Filhos da Meia-Noite, o Salim Sinai, ele nasce exatamente à meia-noite do momento de independência de 1947 da Índia. Ele falou, a partir disso, a minha vida nunca mais
nunca mais foi a mesma, ou seja, né, eu estou imbricado na história da Índia, essa condição do sujeito histórico. Assim, de todos, foi assim, o maior impacto mesmo, viu, Afonso? Daí eu comecei a trabalhar com essas outras literaturas, principalmente a africana, por conta de uma paixão, né, por Jorge Amado, tudo, então eu deslizei por esse caminho. Então, assim, a Gualusa, Mia Couto, e agora, muito recentemente, a Chimamanda Adichie, né? Acabei de ler meio Sol Amarelo, né? Assim, embora um pouquinho atrasada, já tinha lido Purple Hibiscus, então é um impacto muito grande essa questão do outro, né? Da outra literatura, da diáspora, é muito doído. E me lembro que estava na semana do romance gótico, assistindo a fala da professora Sandra Vasconcelos. Deixa eu ver, acho que foi da Toni Morrison, né? Que essa eu não tenho coragem de ler, né? Ainda não vou conseguir. Por conta dessa aspereza, dessa dureza, desse mundo cruel. Depois do The God of Small Things, eu estou meio traumatizada. Olha, para quem tiver interesse, no dia acho que é 24 de abril, nós vamos ter aqui 17 de abril, nós vamos ter um clube do livro sobre a Chimamanda, sobre a americana. Que bacana, bacana. Legal, vai ser uma coisa diferente, uma tentativa aí. Falando em gótico, né, eu acho interessante falar um pouquinho da Casa da História. O que é esse personagem, vamos dizer assim, do livro? A Casa da História, né, tem essa puxadinha gótica, né, porque é uma casa perdida lá no meio do mato, que abriga, né, a grande história também dessas personagens, de tudo o que está acontecendo ali, e é onde... mas aí eu posso contar ou não posso contar? É onde acontece, meu Deus, um episódio horrível, né, assim, muito trágico com Veluta, né, e ficou guardado ali naquela Casa da História que está caindo aos pedaços, que é uma casa noturna, né, que ali tudo guarda e onde acontece uma grande violência. Né? Então, como se a história viesse... como é que se diz em português? Assombrar, né? Exatamente. É o peso dessa relação dessa narrativa com o passado, né? Por mais que essas personagens quisessem cortar o vínculo com o passado, com esse peso todo da história, não foi possível, porque a Casa da História está sempre lá, caindo aos pedaços, mas está em pé e observando tudo, né? Como diz no Deus das Pequenas Coisas, né? Ela pode até dar uma piscadinha, mas ela vê absolutamente tudo, né? Então acontece essa violência, a Isabela Salum está assistindo. Ei, Isabela, não vou dar spoiler. Quase que eu falei, mas não falei, não. Mas sabe que é uma coisa interessante? Porque, na realidade, eu fiquei pensando que... porque, na verdade, você já entende tudo que vai acontecer logo no início também, né? Esse livro tem isso de interessante, assim, né? Não é a história em si, é exatamente o que ela diz, né? A gente já sabe as grandes histórias, né? Mas a forma como ela conta, mesmo você sabendo, o importante é como ela conta, né? Senão ninguém leria Romeu e Julieta, né? Exato. Mas aí, eu não sei nem se eu estou me alongando muito, viu, Afonso? Eu estou de olho aqui nos pontinhos da internet. Mas acontece que também, novamente, essa semana, estava assistindo a um curso que a professora Sandra Vasconcelos está ministrando sobre Guimarães Rosa, e ela comentou muito sobre essa questão da arquitetura do texto, né? Essa questão, entre aspas, com muito cuidado, né, da grande literatura, desses grandes monumentos. Por que eles se tornam imortais, né? Essas almas imortais, também com cuidado do cânone, né? É a forma de contar. Porque você observou uma coisa bem bacana. Não tem novidade no livro, porque você sabe tudo que vai acontecer no primeiro capítulo. Porque o primeiro capítulo é o resumo da história toda. A partir daí, nos outros capítulos, você vai entender como tudo aconteceu. Então, é a estratégia, né, dessa articulação do texto.
E daí eu não posso deixar de falar que a arquitetura é tão desafiadora e eu acho tão incrível, né, pensar, eu fico encantada com essa capacidade de pensar o texto, né, com essa tessitura realmente artística, contando a história, como acontece, de que forma, né, usando a linguagem, exatamente quando você chega no, acho que deixa eu pegar aqui, acho que é no 11º capítulo, que você tem a divisão da obra, e você fica sabendo, de fato, quem no 11º capítulo, que é o capítulo intitulado O Deus das Pequenas Coisas, que você sabe exatamente tudo o que acontece com o Veluta e quem é esse Deus das pequenas coisas. É como se a narrativa, são 21 capítulos, né? É como se ela se desmembrasse em 2 partes. Daí, o último capítulo, que é o custo de vida, na verdade é o título do próximo livro da Arundhati Roy, que é The Cost of Living. Então você fala, caramba, ela já anunciou aqui. E enquanto o começo da narrativa vai falar do funeral e das mortes, o último capítulo, esse 21, ele é um dos encontros da Amu com o Veluta, e ele termina, né, com a palavra Naalei, que em Malayalam é amanhã. Então, quando você tem esse amanhã, o que vai acontecer? A narrativa, ela volta para o primeiro capítulo, né, ela tem um movimento circular e ela começa a ser recontada. Aí você entende porque você sempre vai querer ouvir novamente. Então, é uma história circular mítica, ela não termina. Lindíssimo. Lindíssimo. Lindo, lindo, lindo. Lindíssimo. Luciana, eu vou pedir então para a gente concluir, que você dê uma dica aí para o pessoal, fora as que a gente já deu, né? Para quem quiser conhecer mais sobre ela ou quiser estudar sobre literatura indiana. Tá. Eu posso fazer propaganda, né, da minha tese, que está disponível na internet. Um trabalho que eu gosto imensamente é o trabalho da Cielo Festino, que inclusive nós estamos combinando de editar uma publicação em homenagem a Arundhati Roy. A Cielo é especialista em toda essa parte do pós-colonialismo, ela estuda isso assim muito profundamente, enquanto eu fico mais perdida na narrativa poética, né, ela se joga, inclusive ela esteve na minha banca, né, e é interessante que são leituras que no primeiro momento elas parecem conflitantes, né, mas elas são complementares. Então, o trabalho dela é um trabalho de peso, né, no Brasil. No exterior, há muita coisa publicada, e depois eu posso deixar meu e-mail, passar essa bibliografia, e eu estou até devendo o livro... me esqueci o nome agora da moça, coitada. Eu falei, eu vou encaminhar para ela, que é esse, que foi a partir daqui que eu compreendi a trajetória, né? Indian Narratology. Isso aqui é fundamental, né, para a gente entender a tessitura da Roy. E tem também... no exterior, a publicação do professor Justin Edwards, que inclusive é muito amigo da professora Sandra Vasconcelos, ele escreveu sobre o pós-colonialismo caribenho, e ele tem um capítulo sobre a Arundhati Roy. E tem muita coisa, né? Muita coisa publicada. E é legal que ela está aí, né? Tem até esse outro também dela, que é o The Ministry of, né? É verdade, deixa eu ver, Utmost Happiness, que é esse daqui. E também é muito interessante, claro, porque aqui ela vai dar, se no Deus das Pequenas Coisas ela deu voz ao oprimido, ao Dalit, ao Paravan, nesse aqui ela dá voz a toda a discussão do LGBT que mais, é isso? Eu nunca me lembro a sigla, né? A questão do transgêneros, né? A questão da homossexualidade. A Igira, né? Eu acho que a Igira, né? Que eu acho que é o... Isso. Exato. Então, ela está sempre colocando, ela quer que a minoria
tenha o seu espaço, né, nesse mundo das grandes coisas, que não suporta a minoria, né? Olha, Luciana, passamos uma hora muito divertida. Nossa, Te agradeço muitíssimo. Que bom que a internet colaborou, né? Agradeço muitíssimo todo mundo que ficou aí bem fiel assistindo. Lembrando que nós temos aqui para ver mais de 190 vídeos. Hoje acho que estamos chegando a 190. Dê uma olhada aí no canal. Quem quiser apoiar o canal também, temos aqui um Apoia-se. E, Luciana, agradeço muitíssimo a tua disponibilidade. E não sei se você quer dar uma boa noite aí para o público. Eu quero, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, não sei se pode, Afonso, não sei a dinâmica, meu e-mail, alguma coisa. Eu acho que até já deixei sua tese aqui na descrição. Tá, então tá. Vamos colocar mais dicas aí. Não sei se o público tem alguma coisa, a gente ainda pode perguntar. Às vezes com um tema assim mais diferente, né? Porque a gente está explorando, apesar de ela ter publicado esse livro em 97, né? Mas é uma coisa que eu também me surpreendia de não ver muito sobre ela em português, né? E eu até descobri uma coisa interessante, que ela teve no mesmo lugar que eu em 2003, no Fórum Social Mundial, ela estava em Porto Alegre. Isso, exatamente. Muito legal. Você queria comentar alguma coisa? Eu gostaria, assim, eu não entendi muito, Afonso, que esse livro não pegou no Brasil, né? A recepção dele... Aliás, assim, faz uns 2 anos que eu tenho visto mais trabalhos acadêmicos sobre essa obra, né? A pioneira a publicar foi a Cielo Festino mesmo, né? Como eu já citei, e eu me lembro, logo na época do doutorado, acho que todo mundo comprou, porque ficou muito falado o livro, aí depois eu fui lá num sebo literário lá online, o que tinha de exemplar sendo vendido a 5, 6, 10 reais, era assim, foram muitos. Eu acho que toca em temas polêmicos e há outras questões bem complicadas que não deu tempo da gente abordar aqui. É um choque, né? Sim, sem falar que nós temos nossas castas também, né? E que exatamente. Ouvir sobre a Índia me explica muito sobre o Brasil, porque eles também estão vivendo o que a gente está vivendo, né? Sim. Toda essa loucura aí. Né? E aqui é interessante que no custo de vida... que esse aqui foi até roubado da minha orientadora na época, né, que eu pedi tanto, ela me deu, porque eu não tinha aqui olha que coisa feia, né, a cópia. Eu estava relendo algumas anotações, né, para a nossa fala de hoje, esse aqui foi publicado em 98, né, logo O Deus das Pequenas Coisas, 97. E eu fiquei muito chocada, né, porque ela está comentando aqui que agora... tudo o que tem se feito na Índia e no Paquistão, por exemplo, né, com toda essa questão da colonização, das guerras, e ficar instigando guerra e separação, que eles não têm feito nada além de contar os próprios mortos. Isso me doeu na alma, porque hoje, qual a situação que nós estamos, né, contando os mortos? Então, foi mais pega um muito, choque. Né? É que nem isso da África, né? Bom, então, e apesar de tudo, sabe que sempre que eu ouço ela falar, fica um tom de esperança, né? Você não vê ela como uma pessoa nem brutal, nem ressentida, ela é uma pessoa assim muito alegre, né? Que sempre fala em reconstruir, né? Interessante, uma ativista aí também para ser pesquisada em seguida. Pessoal, já passamos de 1 hora. Então tá bom. Agora eu já não quero parar de falar. Não, tá bom. Não, pode falar. Beijo. Não, porque ela diz que você não precisa ter fé, você tem que ter esperança. É outra colocação muito dura. Né? Você não pode misturar as coisas. Então, esperança eu acho que ela tem bastante. Até porque a guerra lá deles é sobre fé, né? Eles estão criando um inimigo lá, né? Que é a fé. Bom, Lu, muito obrigado, foi um prazer. Agradeço Obrigada a você. Muito obrigado. Então, tá bom. Um beijo. E até a próxima, um beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, muito obrigado.